Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não vou falar nada, irmãos. Mas haverá sinais. Glória a Jesus. Queridos, é um prazer voltar a esta congregação. Eu sei que muitos irmãos estão viajando e eu digo sempre que o Santa Isabel é um pouco atípico, que na época de férias escolares os alunos viajam. Mas eu estou muito feliz de ver a igreja cheia, cultuando ao Senhor nesta noite, nesta tarde. E Cleverson falou, mas é um culto nostálgico, irmãos. As irmãs cantaram hinos, né? Do nosso tempo. E lembrar da Denise realmente é maravilhoso. Não que os hinos de hoje não sejam tão inspirados ou tão lindos. O Grupo Unificado cantou um hino que é atual, recente, mas que traz uma mensagem também muito linda. E eu sempre digo, irmão, quando o compositor moderno tem a ousadia de colocar um trecho de um hino da harpa dentro do louvor moderno, é porque ele tem a consciência de que tanto aqueles hinos que nós, lá de trás, cantávamos, como os que hoje nós cantamos, se a gente afastar esse modismo que está por aí e tiver fundamento na palavra, Deus continua agindo através do louvor, porque Ele habita no meio dos louvores. Eu confesso aos irmãos que hoje eu fiquei um pouco preocupado em ministrar a palavra do Senhor, porque eu não esperava encontrar o Gunnar Berg aqui. É mestre, né, irmãos? É mestre. E eu louvo a Deus por isso. É de uma família abençoada, um pai que é referência na nossa denominação. E quem traz o nome dos dois missionários, né, no nome, né, irmãos? Tem um peso, uma carga, né, pastor? Muito grande. Mas o mesmo Espírito Santo que habita na vida dele é o mesmo que habita na minha vida. E é o mesmo que habita na tua vida e que conhece a nossa necessidade. E hoje é o primeiro domingo do ano. Pastor Cleverson havia pedido que nós ministrássemos, e eu prontamente disse que seria um prazer estar aqui com os irmãos. E hoje ele me passou essa temática que foi escolhida pelo pastor supervisor deste setor para esses cultos, chamados cultos das primícias deste início de ano. E mais especificamente o capítulo de número 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que a primeira parte já foi lida aqui na leitura oficial, que fala a respeito da parábola do semeador. Mas eu quero, sem prejuízo de tratarmos deste texto, que faz referência ao tema escolhido para esses dias de primícias desse ano de 2026 no setor de Vila Nova. Eu quero ser fiel àquilo que também o Senhor colocou no meu coração. Mas eu quero convidar você, então, a lermos dois textos. O primeiro, no capítulo 13 de Mateus, já foi lido a primeira parte, mas eu quero ler o versículo de número 16. E você segura ele aí, e depois você abre a primeira carta
ou primeiro livro dos reis de Israel, o capítulo de número 8. E o versículo de número 61. Portanto, nós leremos Mateus 13 e o versículo 16 e 17. E depois, primeiro livro dos reis, capítulo 8, versículo de número 61. 13 e 16 de Mateus diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. E primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 61, diz assim: e seja o vosso coração perfeito. Há uma tradução que diz fiel para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazem. Amém, irmãos? Queridos, a parábola do semeador, ela é uma parábola relativamente simples, quando nós olhamos o texto hoje e quando nós entendemos o que Jesus explicou a respeito da parábola. Um semeador, um fazendeiro, que sai para a semeadura. E ele lança indiscriminadamente a semente na terra. E Jesus vai dizer que aquela semente, a mesma semente, ela é lançada pelo mesmo processo e pelo mesmo semeador em circunstâncias diferentes. Portanto, a mesma semente, lançada pelo mesmo semeador, ela cai uma parte ao pé do caminho ou junto da estrada. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, que as aves do céu vieram e comeram aquelas sementes. Uma outra parte caiu numa região de pedregais, de pedras. E é interessante que, mesmo sendo uma região de pedras, não havia terra bastante, mas ela nasce. Ela germina, ela brota, e a Bíblia vai dizer que ela nasce. Ela até parece haver um crescimento dela, mas Jesus vai dizer que aquela semente que caiu entre as pedras, que brota, que germina e que floresce, vem o sol e seca as suas folhas, e ela, porque não tem raiz, ela perece. E há um terceiro grupo que cai entre espinhos. E os espinhos sufocam, embora também ela queira germinar e queira crescer, os espinhos sufocam aquela semente e ela, portanto, não gera frutos. E aí Jesus lança na sua parábola um quarto grupo, uma quarta parte daquelas sementes, que diz que cai em terra boa. E aquela semente, a mesma semente, lançada pelo mesmo semeador, pelo mesmo processo de lançar a semente em terra, diferentemente daquela que cai à beira do caminho que as aves comem,
daquela que cai entre as pedras e cresce, mas por não ter raiz, ela perece, daquela que cai entre os espinhos e mesmo crescendo os espinhos a sufocam e ela também perece. Jesus vai dizer que esta parcela da mesma semente que cai em terra boa, ela germina, ela cresce e ela dá frutos, e frutos em grandes proporções. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é que Jesus fala isso àquela multidão. Nós lemos aqui no começo do capítulo de número 13, que Jesus sai de casa, vai à beira do mar, e ele fica um pouco ali na praia, e a multidão começa a aflorar de vários lugares, e Jesus então senta-se num barco e fala à multidão que está em pé. E a multidão não consegue compreender o conteúdo da parábola. Eles entendem a parábola, porque uma boa parte deles, pelo menos, conhecia agricultura. O básico, o mínimo de agricultura. Você não precisa ser um expert em agricultura para saber que se você plantar numa terra ruim, não vai frutificar. E que se você plantar em uma terra boa, aquilo vai gerar frutos. Aquelas pessoas entenderam a explicação, não, apenas a parábola em si, elas entenderam da semente, do semeador. Mas não sabiam o que aquilo significava. E aí que eu acho interessante, irmãos, é que os discípulos perguntam a Jesus. Porque parece que eles olham para as pessoas e as pessoas saem, sabe, pastor, como naquelas pregações, a gente dá aula de homilética, a gente sempre fala da aplicação, porque tem gente que pega um texto, irmãos, e ele fala tanto do texto, e quando termina, a gente fica sem entender, a gente fala assim, mas isso aí eu lendo, eu sabia. Não precisava de alguém vir aqui, né, tomar 20 minutos, meia hora, falando de um texto, eu simplesmente lendo, mas como é que eu aplico isso na minha vida? Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda hoje são assim. São pessoas que não estudam a palavra, são pessoas que não se aprofundam no conhecimento da palavra, que não buscam a interpretação que não vem de nós, que não vem da hermenêutica, que não vem da ciência, mas que vem do Santo Espírito de Deus, que foi quem inspirou esta palavra e que é quem conhece a terra onde ela irá cair, que é o nosso coração, a nossa necessidade. Louvado seja Deus. Agora veja que interessante. As pessoas estavam ali entendendo a parábola, não, entendendo apenas a história. E os discípulos perguntam, questionam a Jesus: Senhor, por que é que o Senhor fala por parábolas? E Jesus fala uma coisa aqui, irmãos, e eu quero que você tenha bastante temor de Deus para entender isso. Porque eu vou usar uma expressão, me perdoe, está sendo gravado, isso é um problema sério. Jesus, às vezes, era meio casca grossa. Meio direto para falar as coisas. Sem rodeios. Uma vez os discípulos começaram Senhor, está difícil, hein? Essa palavra sua aí está difícil. Ele disse, se vocês quiserem ir embora, pode ir também. Aí Pedro disse, não, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz assim, olha, presta atenção no que Jesus vai dizer aos discípulos. Eu vejo este povo que vem a mim, mas eu vejo este povo como Isaías, o profeta Isaías profetizou. São pessoas que estão interessadas em qualquer coisa, menos em me conhecer. Querem de mim as coisas, alguns até o pão, mas não querem um relacionamento comigo.
não querem ter verdadeira comunhão comigo, não querem ter verdadeiro comprometimento com o evangelho que eu prego, que eu ensino, com a vida transformada que eu ministro. E é por isso que eu falo em palavras, para cumprir o que Isaías diz. Eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não entendem. Aí Jesus fala uma coisa, irmãos, para os discípulos, que eu acho lindo. Ele diz assim, mas vocês são diferentes. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vocês são diferentes. E aí entra o versículo de número 16 que nós lemos. Vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes, porque os olhos de vocês contemplam e veem e enxergam aquilo que está acontecendo. Vocês ouvem e entendem o que eu estou falando. E vocês deveriam agradecer. Porque eu vejo Isaías escrevendo. E ele escreve o capítulo de número 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi manifesto o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo. E ele escreveu tudo isso a respeito do mestre, mas ele não entendia que era a respeito do mestre. Muitos profetas escreveram. Muitos profetas e justos esperaram por contemplar, e vocês estão contemplando a glória do Senhor através da salvação que vem do Messias. É por isso que Simeão, irmãos, quando pega Jesus pequenininho, Jesus tinha talvez uns 40 dias de idade. Simeão olha para aquele bebê e diz assim, a minha alma pode descansar, porque os meus olhos contemplaram a salvação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir daí, Jesus difere os seus discípulos daquela multidão que o seguia. Ele diz, eles veem, mas não enxergam. Mas vocês podem contemplar a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estão ouvindo, mas sem entender. Mas vocês glorificam a Deus, porque a palavra tem produzido fruto de transformação na vossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele explica. Aí ele vai dizer, irmãos, a explicação da parábola apenas aos discípulos, que nós já conhecemos. Ele diz que aquela semente, que é a palavra, a verdade do evangelho, ela cai em diversos terrenos. Mesmo na igreja, mesmo entre o povo de Deus, mesmo entre aqueles que vêm para assistir o culto. Infelizmente, hoje há uma tendência da gente vir assistir o culto. A gente não vem mais prestar um culto. A gente não vem mais oferecer um culto. A gente não vem mais para entregar um culto ao Senhor, mas a gente vem para assistir um culto. E aí, irmãos, eu sei que é gostoso, culto de crente é uma delícia. É bom, não é bom, irmãos? É gostoso. Porque tem louvor. E onde tem louvor, tem a presença do Senhor. Tem glória, e onde tem glória, o Senhor manda glória. Aleluia. Tem liberdade para adoração, e aonde tem liberdade para adoração, a ministração de cura, de libertação, de poder, de unção, de graça transformadora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E até há duplas novas. Aleluia. Eu não conhecia esse seu talento. Eu vi ele cantando aqui, acompanhando as irmãs, mas a esposa já falou assim, ó, eu não conheço esse ministério, como é que é? Secundário. Glória a Jesus.
Jesus diz assim: a palavra, ela é semeada, ela é entregue. E eu costumo dizer que, às vezes, algumas pessoas, quando vêm à casa do Senhor e ouvem uma mensagem, fica meio temeroso. Olha, eu acho que essa parte não foi para mim, essa parte... Irmãos, eu ouvi uma vez uma explicação a respeito de como é o pão que o Senhor nos serve na palavra. Não é um pão inteiro assim. É como se fosse um pão de forma, fatiado. Minha esposa sempre disse: você não precisa comer 2 fatias. E agora que estamos na dieta, irmão, é difícil. Ela come meia, e eu fico de olho. Eu como a minha, e eu fico de olho na metade dela. Aí eu faço assim, ela fala: não, é minha. Mesmo que ela não coma, eu não posso comer. Por quê? Porque não é minha. Deus às vezes serve um pão enorme, irmãos. Nem tudo é para você. Mas glorifica o Senhor, porque pelo menos uma fatiazinha está servida para te alimentar, para te fortalecer, para te encher de graça, de força, de ânimo, para que esse ano de 2026 você possa dizer, assim como em 2025, as batalhas foram grandes, as lutas foram perversas, as lutas foram difíceis, mas eu estou aqui porque o Senhor me guardou, me abençoou e me trouxe até aqui. Aleluia! A palavra é servida, a semente é distribuída. E aí ele vai dizer que alguns, que são aqueles da beira do caminho, eles são superficiais. E é aqui que eu quero entrar no texto que nós lemos em 1 Reis, que parece desconectado. Veja que interessante, irmãos. Jesus diz assim: olha, há pessoas que ouvem a palavra, há pessoas que estão aqui nesse mesmo culto, e alguns sairão daqui com propósitos firmes, não apenas para os 12 dias de primícias, mas para os 12 meses de bênçãos que nós teremos se o Senhor não voltar, porque aí a nossa vitória será ainda maior. Mas haverá, sim, pessoas que ficam à beira do caminho. Há outras que, como Jesus disse, elas não criam raízes, são superficiais, até gostam do louvor, até gostam da mensagem, e aí depende muito. Hoje nós vivemos um tempo, irmãos, de show gospel, de pregadores que não pregam a palavra, porque precisa ser superficial. Se você entra um pouquinho mais, é complicado. Mensagem que demora mais do que 20 minutos, irmão, eu prefiro o TikTok. Nós vivemos um tempo de fast food. Como é difícil, irmãos. Você manda um WhatsApp, e o Cleverson tem essa mania. Ele visualiza, mas ele não responde nada. E eu fico doido da vida, irmãos. Que tão importante é o serviço dele lá na prefeitura que ele não consegue responder o irmão dele. E nós queremos tratar da mesma forma com Deus. Nós batemos no joelho hoje e queremos que o Senhor nos responda de imediato, mas tem momentos em que Deus quer que o teu coração esteja preparado para aquilo que Ele quer fazer, porque é muito maior do que o que você imagina. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Crentes que não criam raízes. E aí, irmão, qualquer solzinho, qualquer coisa que queima as folhas, faz perecer. Eu aprendi uma coisa sobre orquídea, irmãos, não sou especialista, mas a gente recebe todo mundo dá orquídea hoje, né? Coisa linda. Aí você vê a orquídea, aquelas flores lindas, daqui a pouco somem todas as flores. E tem gente, eu era assim, morreu, joga fora. E aí eu aprendi com o orquidário que não. Você olha bem lá no meiozinho do caulezinho, aquela
no miolinho ali, está verde, pode deixar, vai florescer de novo. Se morreu ali, pode jogar fora. Mas se tiver verdinho ali, pode deixar. Vai ficar um tempo sem flor. Mas tem raiz. Aleluia. A seiva está correndo. E assim é aquele crente que tem raiz, louvado seja o nome do Senhor. O sol vem causticante. As folhas caem, você para de cantar porque é tempo de chorar, você para de, até às vezes, vir à igreja rotineiramente, mas você continua com as suas raízes alicerçadas na rocha e você não perece. Louvado seja o nome do Senhor. O vento passa e você se ergue novamente. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E ele fala dos espinhos. Em Indaiatuba, nós temos um parque ecológico lindo, bonito. Dizem que é um dos maiores parques abertos, pelo menos no estado de São Paulo. E minha esposa, toda vez que a gente vai fazer uma caminhada, ela olha para umas lindas primaveras que existem lá plantadas. E esses dias ela falou para mim assim: você já percebeu que tem duas espécies? Uma espécie dá um caule grosso, ela cresce, parece uma árvore frondosa. Os ipês já todos pararam de florir. As primaveras estão lindas. Mas existe uma outra primavera, que também dá flor, mas que é cheia de espinho. E os caules dela não são retos, são intrincados assim, olha, você não consegue. E elas ficam feias, horríveis, você não consegue nem podar direito. Porque os espinhos fazem sufocar a planta. E tem crente, irmão, Jesus disse que os espinhos são as coisas que nos rodeiam, as circunstâncias da vida. E por muitas vezes, nós até temos raiz, mas os espinhos, as preocupações do dia a dia, a nossa carreira, não que você não deva ter uma carreira. Muitos, inclusive, estão aqui porque buscam uma carreira. Glória a Deus por isso. A sua carreira profissional, a sua família, os seus bens, o seu patrimônio, tudo isso vai gerando tantas preocupações, tantas coisas que vão sufocando a tua fé. E quando você menos espera, só existe espinho. Mas Jesus disse, e eu louvo a Deus por isso, porque muito provavelmente aqui nós estamos cheios desse tipo de terra, terra boa, que a palavra foi plantada, gerou frutos e frutos para a edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu disse que isso remetia ao que o Senhor tinha colocado no meu coração, e eu já vou caminhando para a conclusão. Quando Salomão termina o templo e o consagra ao Senhor, lá no capítulo 8, 7, 8, do primeiro livro de Reis, você vai perceber que Salomão faz duas grandes orações. Uma de consagração do templo. E a glória do Senhor toma o templo. Mas depois ele faz uma oração dirigida ao Senhor, que eu acho isso lindo. Depois você leia com calma. Onde ele vai relatando os problemas que podem acontecer a nós. Mas a resposta que advém de Deus quando nós oramos ao Senhor. E ele vai dizer, quando acontecer isso, Senhor, o Senhor ouvirá a nossa oração e nos responderá.
Quando estivermos em adversidade, os inimigos se levantarem, o Senhor ouvirá o clamor deste lugar e o Senhor nos tornará vitoriosos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Salomão termina aquela oração que é linda, irmãos, não deixem de ler. Salomão se dirige ao povo. E na parte final do seu discurso ao povo, ele usa essa expressão que nós lemos. Ele diz que o vosso coração seja perfeito, ou que seja fiel ao Senhor. E isso tem tudo a ver com o tema da semeadura. Porque a palavra do Senhor nos foi dada à igreja. A palavra do Senhor, a Bíblia diz que está na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração. A gente não vem à escola bíblica dominical apenas para aprender um pouco mais de teologia, mas de conhecer o que Deus se revela através da sua palavra, para que possamos parecer cada vez mais com Ele e para que possamos servi-lo com fidelidade. Mas ele nos entrega a palavra para que também semeemos. E eu sei, irmãos, que dirigindo igrejas, às vezes a gente, e quem é líder do departamento do pai, líder de evangelismo, do círculo de oração, de jovens, a gente sabe, irmão, como é difícil. Hoje nós vínhamos conversando. Como é difícil você conquistar uma alma, não apenas emocioná-la para que ela levante a mão ou ela venha à frente receber uma oração, mas para que ela permaneça firme nos caminhos do Senhor. E quantas vezes, irmãos, a gente toma uma palavra de Jesus indevidamente, que é aquela questão de que a gente não deve lançar pérolas aos porcos. E a gente escolhe quem são os porcos. A gente fica dizendo a quem Deus deve amar ou quem Deus deve salvar. Mas ele diz, prega a palavra, semeia a palavra. É tempo de semeadura, semeia a palavra. Ah, mas eu não sei aonde a terra vai estar. A terra boa vai estar. Não importa se vai cair nos pedregais, se vai cair nos espinhais, se vai cair à beira do caminho ou se vai cair em terra boa. A nossa missão é semear, semear, semear. Porque eu sei, irmãos, que às vezes é difícil. Quantas lutas, quantas lágrimas, às vezes o pastor derrama. Por orar por uma vida, orar por uma família, trabalhar, ensinar. E de repente aquela pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. E a gente quer entristecer. Mas a palavra do Senhor para nós nesta noite, neste início desse programa de 12 dias de semeadura, que a gente, de primícias, que a gente entenda que a semeadura é o que está na nossa mão, o que vai acontecer está nas mãos de Deus, mas uma boa parte cairá em terra boa e produzirá frutos para a glória do Senhor. Mas às vezes nós somos levados a desmotivar, a cansar. Mas Salomão vai dizer, vão vir adversidades. Vai haver momento de luta. Vai haver momento de pecado. Vai haver momento de necessidade de conserto. Vai haver momentos em que a semente vai cair em terras que não são boas e não vão produzir nada. Mas ele diz, mantenha a tua fidelidade e o teu compromisso com o Senhor. O povo estava alegre. O povo estava jubilando porque o templo estava reconstruído. O templo estava lindo, bonito, maravilhoso. A glória de Deus se manifestou e por isso o povo estava alegre. E ele disse que esta alegria permaneça no seu coração por todos os dias.
E eu termino. Quantas vezes a gente faz promessas de início de ano? Eu já devia estar, irmãos, um esqueleto de tanto que eu prometi perder peso. Não passa da primeira semana. Nós vamos fazer 12 dias de primícias. Palavras voltadas à semeadura, ao nosso serviço na casa do Senhor, àquilo que nós podemos fazer para que destrave, às vezes, algumas coisas que o Senhor está querendo colocar na nossa mão e a gente fica travando, Deus querendo abençoar e a gente parece que amarrando o Senhor. Mas não adianta nada, irmãos. Se depois dos 12 dias, nos outros 12 meses, nós não mantivermos a nossa fidelidade para com o Senhor. Se a nossa fidelidade, como diz Salomão, dia de festa, hoje nós começou um horário novo de escola bíblica dominical na sede, às 8h30, e eu fiquei achando que talvez não tivesse tanta gente, a classe dos obreiros estava cheia, a classe família cristã estava cheia. Falei, glória a Jesus. A igreja estava cheia, a escola dominical hoje estava uma bênção. Mas eu já me acostumei, irmãos. Fui professor por muitos anos. Primeira lista do ano, do trimestre, 30 alunos. Segundo domingo, 28. Último domingo do trimestre, 13. 13 não, irmão, 12. Porque aquele ânimo que a gente sente no início do ano, esse ano vai ser ano de vitória, esse ano será ano de bênção, esse ano, irmão, será o mesmo se você não mantiver a sua fidelidade. Mas se você mantiver a tua fidelidade, o Senhor manterá dele, porque ele não nega-se a si mesmo, ele permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão diz: não importa, não faça promessas, mantenha a sua fidelidade. E eu termino dizendo: há 3 níveis de relacionamento nosso com a obra do Senhor. O primeiro é o da disponibilidade. Há muitas pessoas disponíveis. Pastor, conte comigo. Quando precisar, eu estou à disposição. Pessoas que se dispõem a trabalhar na obra do Senhor, a fazer algo na obra do Senhor, mas fazem o mínimo do que pedem. Não tem proatividade. Apenas aquilo que pedem. Ele está sempre disponível. É um crente disponível. Se você precisar dele, ele está à disposição. Mas só se você pedir. Há um segundo nível de relacionamento, que é o nível da dedicação. E aí, irmãos, há muitas pessoas, não tantos como o primeiro grupo, que são dedicados naquilo que fazem ao Senhor. Eu estava vendo a irmã, como é o nome dela que toca violino aqui? Juscelia, é isso? Lucélia. E eu fiquei com vergonha, porque eu não trouxe a minha viola. Por isso eu me dispus até a tocar o teclado. Isso é dedicação, irmãos. Vai além da disponibilidade. Faz com qualidade. Faz bem feito. Porque quem fez mais bem feito do que tudo foi Deus, que entregou o seu único filho para que nós hoje pudéssemos estar aqui levantando a nossa mão e glorificando ao nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Disponibilidade e dedicação. Há muitas pessoas dedicadas. Mas com base no que Jesus disse a respeito da semeadura, continue semeando. Ah, Senhor, mas o resultado não foi bom, continue semeando.
Não sei se vai dar fruto, continue semeando. Não sei se as minhas lutas diminuirão, talvez não, mas continue semeando. E o que disse Salomão? Você está feliz hoje? Porque começou o ano e o Senhor te deu a graça de estar aqui no primeiro culto. Mantenha-se firme para que lá em 31 de dezembro você possa dizer: eu estive em todos os cultos. Não foi apenas uma disponibilidade, não foi apenas uma dedicação, foi um comprometimento. Comprometimento, irmãos, é quando a gente pode ir além da promessa. Comprometimento é quando eu sacrifico alguma coisa minha, porque o reino de Deus, a presença de Deus é prioridade na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê um ano de bênção, um ano de vitória, e que possamos ter muita semeadura que gerarão frutos de edificação.